Mas é bom você ter mencionado isso, cara, Ju, porque esse ano a gente tem questão dos candidatos influenciadores, né? Até começa um pouco por aí, porque existem nomes à esquerda, meus caros e minhas caras, nesse âmbito também. Uma filiação importante que se confirmou no PSOL, Jones Manuel. Muita gente pode... Eu tenho minhas críticas também ao Jones Manuel, tenho minhas críticas ao PSOL, todo mundo sabe disso, né? Não vou endeusar nem demonizar ninguém por aqui. O que a gente tem que ter em mente? Esse youtuber, em 2025, foi o que mais cresceu no campo progressista, mas de longe, gente, de longe. Ele trouxe, inclusive, jornalistas para o canal dele, né? Se não me engano, Mauro Lopes, Leandro Fortes, não foi? Cresceu muito nas redes sociais, já tinha sido candidato em 2022, e agora sai pelo PSOL, que apoia o governo Lula, e eu destaco isso porque o Jones é bem crítico do governo Lula, né? Até num vídeo recente ele está falando que o Lula é de direita, que o Haddad é neoliberal, sempre afirmou isso. E aí fica uma via de mão dupla, né? Porque se de um lado o Jones entende isso, e muita gente no PT vê o Jones como, digamos, alguém que mais destrói do que agrega, os dois vão ter que ceder em alguma medida, né? Porque o pessoal apoia o PT, supõe que algo de críticas ele vai ter que segurar, né, nessa aliança toda, porque já existe todo atrito, pessoal-PT, natural, o pessoal é uma dissidência do PT. Né? E o PT, à sua vez, vai votar no Jones, talvez parte, né? Ele vai correr a deputado federal pelo Recife, e uma candidatura aí tem já dado bastante o que falar, também em função desse peso das redes sociais e as tretas, né? Isso a internet explora bastante, treta, né? Então, decisão tomada aí no pessoal em meio a essa estratégia de reforçar, né? Eles precisam reforçar as bancadas e tudo mais. O Boulos, inclusive, continuou no pessoal, havia especulação que ele ia sair, que ele tentou até puxar uma parte do pessoal consigo, com a Erika Hilton, recuaram, não deu certo o plano, eles continuam no pessoal, então sem grandes movimentações partidárias dentro do pessoal, com exceção dessa entrada do Jones, que dá o que falar, né? A aprovação unânime lá no pessoal pernambucano, e faz parte desse esforço para ampliar a disputa para o legislativo em 2026, né? Um polo sensível para a esquerda, no caso aqui Câmara, mas interessante filiação, né? A política também, em muitos casos, consiste em ceder ou esquecer certas coisas para buscar um objetivo maior. A gente tem filiações à centro-direita também que valem destacar, mas o que vocês acharam aqui, Renzão, Julinha, sobre essa filiação? Todos nós, acho que com exceção da Julinha, trabalhamos com o Rudahit, grande sociólogo, conhece pessoalmente o Lula, e o Rudahit sempre nos diz o seguinte: o Lula é um centrista voltado para a esquerda, porque ele investe em programas sociais, planos de redistribuição de renda, mas, na essência, ele é um centrista. Essa ideia da extrema-direita de caracterizar o Lula como comunista é absolutamente ridícula. O Lula é um centrista voltado para a esquerda, ele é uma figura de centro-esquerda. Dizer que ele é de direita, para mim, é um absurdo. Quer dizer, você pega todos os projetos deles de redistribuição de renda, de facilitação de acesso de pessoas marginalizadas a faculdades, tudo isso são projetos claramente progressistas. Agora, é um homem de 80 anos, é um homem de classe média, começa a vida dele no operariado, é normal que ele pense como pensa a maior parte da população. Inclusive, as posições dele sobre aborto me parecem muito compatíveis com a formação desse homem. Nós só podemos entender o homem dentro do seu contexto, dentro da sua história. Eu acredito que ele não diga isso só para agradar os evangélicos. Eu acredito que ele acredite nisso realmente. Vamos lembrar que o PT também começa muito apoiado pela Igreja Católica. Hoje é que nós perdemos interlocução com uma nova faixa do eleitorado, que é os 30% de evangélicos que abominam o Lula e que são doutrinados pelo algoritmo do bispo, que é uma coisa muito pior. Eles ouvem estritamente o bispo e ouvem o WhatsApp do grupo deles. Então, esta parcela de 30%, ela é muito difícil de alcançar. Então, por mais que o Lula faça alguns gestos de simpatia, por exemplo, a indicação do Messias ao STF poderia ser encarado como gesto de simpatia ao eleitorado evangélico. O problema é que quando um evangélico, como a Benedita Silva, sai da esquerda, ele não é visto como um evangélico autêntico por essa pluralidade de igrejas que existem no campo da extrema-direita. Então, isso é complicado, mas eu concordo com essa posição. Ele é um centrista, mas não, eu acho que classificá-lo de direita é um erro conceitual.
Ele é um centrista, ele é um homem de centro-esquerda. Isso a vida dele prova. Não vejo. Colocá-lo como direita é um absurdo. Bom, o pessoal está comentando por aqui também, né? Estão até dizendo que o Jones é bolsonarista. Não é bolsonarista, pode se colocar, né? Que ele, enfim, ataca o PT demais. Isso é uma crítica frequentemente feita. Enfim, o debate é aberto, né? A gente até aproveita espaço aqui, meus caros e minhas caras, de liberdade, para trazer esse debate a fundo. Aí colabore, bora bater essa meta de 150, queridos e queridas. E diga, Ju, o que você achou aí da filiação? Sincera, eu conheci esse nome, Jones Manuel, exatamente antes do Renzo começar a falar. Eu não conhecia esse cara, não sabia quem era. Assim, não costumo acompanhar muito influencer, tá? Vou deixar claro uma coisa, assim, a única pessoa que pensa do jeito que eu penso sou eu mesma, tá? E acredito que vocês todos possam aplicar essa frase para vocês, tá? Ninguém nunca vai ser tão de esquerda, exatamente de esquerda do jeito que eu gostaria, ninguém nunca vai ser exatamente de direita do jeito que eu gostaria. Todo mundo tem diferenças, tá? Eu já comentei aqui, se a gente for pegar a fundo mesmo, se eu sentar com o Renzo e conversar e botar nossas opiniões sobre uma coisa, vai ser divergência. Se eu fizer isso com o Rafa, vai ter divergência, se eu fizer isso com o Cássio, vai ter divergência, se eu fizer isso com vocês, vai ter divergências, tá? Então, isso é natural, né? Isso é natural. O ponto é o seguinte, nós temos o único humano da Revolução dos Bichos, adorei. Enfim. Né? O que acontece? Nós temos dois fenômenos importantes aí. O primeiro, que acho que é o mais relevante, é a questão... É uma coisa que já acontecia antes, mas eu vou cravar como princípio tiririca da coisa, tá? Que é a nossa eleição... legislativa indireta, voto partidário, esse tipo de coisa. Vocês sabem, quando vocês votam para um deputado, vocês votam para um senador, vocês não votam na pessoa, vocês votam no partido, né? Depois que a gente somos votos ali e vê como é que foi cada pessoa, tá? Uma pessoa desse calibre, quando ela entra assim para se candidatar a uma vaga no legislativo, o objetivo não é necessariamente que ela se eleja, o objetivo é mais que isso, é que ela eleja a galera, né? Leve uns 3, 4 com ela, né? Tem muita gente que se elegeu na fila do voto dos outros. Tá? É uma distorção do nosso sistema político, tá? Alguns dizem que é uma distorção necessária, alternativas piores, isso aí é outro debate, mas é bom que vocês saibam que isso acontece, tá? Então, ninguém está nem aí, porque uma vez que esse Jones Manuel se eleja e leve 13 deputados com ele, não importa se ele pensa coisas diferentes do partido, levou 3 deputados, 3 votos contra 1, deu, acabou, é o custo necessário para eleger essas 3 pessoas que não se elegeria de outra forma, tá? Muito partido, não é só o pessoal, tá? Muito partido joga com isso. Tá? Volto. Por que o princípio tiririca, que eu estou chamando isso, é importante? Porque é o exemplo mais clássico disso. A diferença é que, apesar de tudo, o tiririca, quando subiu lá, ele foi um político decente para os padrões brasileiros. Tá? Ele teve uma série de projetos de lei relevantes para o que ele defendia, tá? Não se meteu em confusão. Vocês lembram quando o Frota virou deputado, a quantidade de confusão que o Frota se meteu? O Tiririca era um deputado lá que estava lá fazendo o trabalho dele sem se meter em bobagem. Tá? Romário virou senador, olha no que deu. Nós temos no Brasil, infelizmente, isso eu já comentei acho que outro dia, essa tendência de achar que por a pessoa ser boa numa área, ela vai ser boa em outra. Por a pessoa ser bom jogador de futebol, vai ser bom senador. Por a pessoa ser um bom influencer, ela vai ser boa deputada. Tá? Isso é um erro. Isso é um erro que a política não tem incentivos para desfazer. É bom deixar isso claro. Outra coisa que é o seguinte, tá? Não importa quanta fama você tenha, não importa quanto influência você tenha, no momento que você se filia a um partido, você se submete à lógica partidária. Isso aconteceu com todo mundo, né? Inclusive com o Bolsonaro. E o Bolsonaro é um exemplo interessante. Por quê? Porque quando você se joga, entra na lógica partidária, você cria um atrito entre você e o partido. Se você quer uma coisa, o partido quer outra. Né? E aí aquela coisa, ou você ganha, ou você perde. Muitas pessoas assim de fora da política, que entram na política, acabam não conseguindo vencer essa lógica partidária e se submetendo. Beleza. Digamos que eu seja contra o aborto. Tá? Nível de exemplo, tá? Só para deixar claro. Eu entro num partido que é a favor do aborto, eu vou ter esse conflito.
Aí, ou eu continuo insistindo, ou o partido me enche o saco, ou eu me submeto. Beleza, eu continuo sendo contra o aborto, mas eu vou dizer que sou a favor pelo voto. Isso é uma coisa. Tá? Pessoas como o Bolsonaro, que deixa claro, são a exceção. Eles venceram da lógica partidária e inverteram a lógica partidária. O que é o PL, se não um partido subalterno ao bolsonarismo hoje em dia? Né? Muito provavelmente, esse Jones Manuel, de novo, eu não conheci ele agora, não sei o que ele pensa, não sei nada, muito provavelmente ele vai se submeter à lógica do partido, porque o partido, por definição, é maior que a pessoa. Tá? Mas, como sempre, se o partido pudesse se virar sem ele, não teria filiado ele. Então, o partido ganha alguma coisa. Tá? Tem essa tensão. O que vai acontecer? Não sei. A ver. Minha opinião, muito rapidamente, o Jones Manuel, ele é um sujeito fora do tempo. Ele não me parece um sujeito que dialoga com o século XXI. Apesar de jovem, ele é um senhor. Ele é muito amarrado a dogmas que muito provavelmente hoje já não fazem mais sentido para grande parte da população. Então, me parece que o Jones Manuel não tem nada a agregar à frente ampla que o presidente Lula tenta organizar para ser reeleito. Agora, o Jones Manuel também ele tem uma capacidade de se colocar como uma pauta impressionante, porque ele é um sujeito que me parece irrelevante, apesar de ele ter conquistado um certo destaque em rede social. Se bem que ter destaque em rede social não torna ninguém relevante propriamente, né? Enfim, não me parece que o Jones Manuel, num momento, seja uma pauta importante para a gente discutir. O Jones Manuel ele é irrelevante, ele ainda é um sujeito irrelevante. Não vai agregar nada e nem atrapalhar. A questão é assim... Se elegendo, vai ver as brigas. Mas não vai ser reeleito, não. Não vai ser eleito. Acho que vem forte por Pernambuco. E é deputado estadual, não é muito difícil. Mas a urna dirá, diga, Renzinho. E sendo uma figura de alta visibilidade, ele tem o potencial de trazer outras pessoas, e as pessoas que virão ao lado dele virão ao lado do progressismo. Então, por exemplo, vamos lembrar que uma figura como Paulo Bilinski, que é talvez uma das figuras mais extremadas da direita, ele não teve votos para se eleger. Ele veio diante do fenômeno da nossa querida Zambelucci, que está aqui prestes a voltar ao seu torrão natal. Então é isso, quer dizer, eu acho que eu vi o nascer do fenômeno Tiririca. Eu e a Júlia temos dúvidas sobre isso, mas eu tenho a minha versão, que é o seguinte: um trabalho que nós vamos fazer para o Valdemar da Costa Neto, então aliado do Lula, deu inclusive para ele o Zé Alencar, que era o vice dele, por sinal foi um vice muito leal ao Lula o tempo todo. Quando nós chegamos na Assembleia Legislativa de São Paulo, havia uma série de pessoas com 1.500 votos, com 2.000 votos, gente do Rio de Janeiro, gente de uma irrelevância brutal. Como é que essa gente foi trazida? Pelo fenômeno daquele fascista, o meu nome Vocês lembram dele? Aquele médico, meu nome é... Enéas. Então, o Enéas trouxe, em razão da chacota eleitoral, uma série de insignificâncias. Eu acho que, ao constatar isso, talvez o Valdemar tenha pensado que trazer uma piada como o Tiririca, que representava um voto de protesto, trouxesse um grupo de candidatos do próprio PL. E, de fato, aconteceu isso. Se vocês lembrarem da campanha eleitoral do PL, ela era forjada exclusivamente em cima do Tiririca. Não aparecia outro nome que não fosse o Tiririca. Qual era o objetivo disso? Era atrair o voto de protesto e, dentro desse cavalo de Troia, que é o grupo, que é o voto de protesto, trazer lá uma série de nomes extremados que acabaram chegando a ocupar um assento no Legislativo graças a uma piada como Tiririca. Eu acredito que, vendo o fenômeno que foi o Enéas, ele transportou isso para o partido dele e adotou como propaganda. E, lamentavelmente, funcionou. As pessoas que votaram no Tiririca, pior do que está no que não fica, esse tipo de coisa toda, que acharam que estavam fazendo uma piada,
trouxeram um bando de extremistas e hoje o PL é o refúgio ideal para o extremismo político. É isso.